Olá, eu sou Klaus Oliveira, casado com a Daniela, 12 anos, pai da Rafaela e daqui do pequeno Bernardo. Também sou o idealizador do jogo para famílias Encucar. É um jogo de tabuleiro que visa resgatar os valores e os princípios que estão se perdendo dentro dos nossos lares. Então eu quero convidar você a conhecer o nosso jogo e falar um pouquinho antes da nossa filosofia. Essa aqui é a Rafaela, minha filha de 9 anos. E com ela eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que está por trás do nosso jogo. Encucar é um jogo simples de tabuleiro que quer resgatar o tempo em família. A nossa ideia é que você gaste tempo com o seu filho e de modo lúdico, dinâmico, criativo, você aproveite essa situação, esse tempo de jogo, para inculcar nele os valores morais, éticos, princípios cristãos e valores de comportamento que eles vão poder utilizar depois quando estão fora do seu olhar, fora do seu campo de visão. Encucar tem o objetivo máximo de resgatar o tempo da família. Esse daqui então é o Encucar. Esse daqui é o tabuleiro, né? Tem aqui a caixa com berço. A caixa ainda é um protótipo, mas está bem perto da que vai ser lançada. Então, como nós falamos, a proposta é um jogo para a família. Não é um jogo que a criança joga sozinho, precisa da interação aí de um adulto. Ele é para a idade de 7 anos ou mais, porque uma das perguntas aí a criança precisa ser alfabetizada, né? Porque é ela que lê. 4 jogadores de uma só vez. E tempo médio de 30 minutos para o desenvolvimento de uma partida toda. É um produto educativo. E essa semana a gente recebeu aí o selo do Inmetro, então o jogo vem aí com a especificação do Inmetro também. Ele contém 150 cartas, distribuídas nas categorias que eu vou explicar daqui a pouquinho. 6 meeples aí, um dado, um manual de como jogar, com vários modelos e formas de aplicar o jogo, e bastante notas aí, instruções para os pais. Esse primeiro grupo de cartas aqui, amarela, vermelha e azul, são perguntas que trabalham comportamento, moral e ética, princípios e valores bíblicos aí para a família. E para esse grupo aqui de 3 cartas, essas 3 cores, amarelo, vermelho e azul, a criança tem 6 respostas possíveis. Ou seja, para aquelas cores ali, a criança responde batendo a mãozinha aqui no tabuleiro, indicando a resposta certa, que pode ser sim, Bíblia, pais, amigos, internet e não. Então vamos fazer um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Então a criança vai lançar o dado e vamos supor aí que o dado caiu aqui como nosso exemplo na cor vermelha virada para cima. O pai ou adulto vai pegar a cartinha vermelha e vai ler a pergunta para a criança assim. Como essa aqui, por exemplo. Com quem devo falar sobre as mudanças em meu corpo? Dá um tempinho para a criança responder, ela vai pensar um pouco e deve bater a mãozinha aqui, no caso dessa pergunta, em paz. Ela então acertou, vai pegar o meeplezinho dela aqui e vai seguir aqui no caminho à medida que ela for acertando. Então aqui é uma pergunta de responda, né? Fazer um outro exemplo aqui, pegando aqui uma amarelinha, que é de comportamento, que é de complete. A pergunta aqui na amarela é: o que minha família fala é mais importante do que falam os meus? Então a resposta seria amigos. A criança então deve pensar um pouco e bater a mãozinha aqui sobre amigos. E aí vai andando e assim tem toda a projeção do jogo. Para algumas cartas no jogo, nós temos a opção aí do QR Code, que é esse quadradinho preto aqui, para quem não conhece. De 150 cartas que o jogo contempla, 20 delas tem o QR Code, onde o pai deve baixar no seu celular aí um aplicativo, um leitor de QR Code. Ele vai vir aqui aproximar o leitor, vai ler o QR Code da carta e ele vai ser direcionado a um ambiente no nosso site. E tem um videozinho bem curtinho com instruções de como desenvolver melhor aquela pergunta. Então, por exemplo aqui, no caso aqui da vermelha, com quem devo falar sobre as mudanças em meu corpo? Vai ter aqui embaixo o QR Code, a pessoa vai passar, vai ser direcionada para o nosso site e lá vai ter um videozinho aí de
1 minuto, onde eu falo um pouquinho sobre a importância de conversar com os filhos sobre as mudanças no corpo, preservando ele aí de qualquer tipo de mal, qualquer tipo de investida aí de alguém estranho e prejudicando a vida da criança. Então, reforçando, comportamento, moral e ética, princípios cristãos aqui, como essa daqui de complete, ó. Deus se agrada quando obedecemos nossos. Então a criança vai vir aqui também, como eu falei, e bater a mãozinha sobre os pais. Então, para esses 3 grupos de cartas aqui, a criança tem 6 opções de resposta. Agora vamos aqui na cartinha roxa. Cartinha roxa também é o adulto que pergunta para a criança, mas a criança responde de modo livre, ou seja, ela não precisa sinalizar no tabuleiro a resposta correta, mas ela deve falar um pouco sobre aquilo que ela entende ser a resposta correta, né? Como, por exemplo, aqui, o que te deixa feliz? E aqui é muito importante que todas as cartinhas roxas elas foram desenvolvidas para os pais prestarem bem atenção no mundo dos filhos. Como que os filhos estão enxergando o mundo? Quais são os seus medos, os seus desafios, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta. Então não iniba a criança, deixa ele bem à vontade, bem livre, para ele dar a resposta. E à medida que você vai colhendo essas informações, tem aí a nota no manual, tem a nota para os pais e orientações para como o pai se desenvolver com a criança aquele assunto daquela carta fora do ambiente do jogo. E por último, tem a cartinha verde aqui. Nessa cartinha o jogo ele é invertido, ou seja, é a criança que faz a leitura da pergunta para os pais e tem como objetivo a criança conhecer o mundo da infância dos pais. Por exemplo, aqui, como foi a primeira vez que você me viu? Então nós estamos propondo aqui que a criança leia essas perguntas para os pais e aí vai conhecendo um pouco do mundo da infância dos pais ou de assuntos que estão relacionados à vida dele com os seus pais, de modo que nessa pergunta verde aqui, nessa carta verde, a criança consiga conhecer o mundo da infância dos pais, aproximando então os corações. Então aproveite bastante também, você que é pai, você que é cuidador, as perguntas aí da cartinha verde, para você gastar tempo e informar bastante a criança sobre tudo aquilo que você julga ser importante. Então valorize bastante. Comportamento, ética e moral, princípios bíblicos, carta para conhecer o mundo dos pais, carta para conhecer o mundo dos filhos. Você pode acessar aí o nosso site para adquirir o jogo em www.encucar.com.br ou mandar um WhatsApp pelo DDD 13 99119 5704 ou através do e-mail encucar@encucar.com.br ou pelas redes sociais aí Encucar no Instagram e no Facebook. Legal? Então esse daqui é uma apresentação rápida aí do jogo Encucar, um jogo para aproximar os corações entre pais e filhos e para imprimir aí no coraçãozinho deles os valores de moral, de ética e comportamento aprovado que estão sendo desprezados de um modo geral. Vamos investir aí um tempo nos nossos filhos. Agradeço aí a sua atenção. Um abraço